e o selo de Deus tem que ver com adoração. O selo de Deus na Bíblia, você pode conferir depois, em Ezequiel 20:20, por exemplo, o selo de Deus na Bíblia, o selo escatológico, é o sábado do quarto mandamento. Por quê? Porque quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo, da vida, deste planeta. Por quê? Porque lá no mandamento, confira depois, Êxodo 20, 8-11, ali você encontra o quarto mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos. No quarto mandamento encontramos realmente as características de um selo, porque ele identifica a autoridade que está legislando, identifica o nome dele e a jurisdição dele. Além disso, quando guardamos o sábado, o mandamento já diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Toda vez que você reserva o sábado para adoração a Deus, para ser um dia especial na sua semana, um dia diferente, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo. Já, bom, se o sábado é o mandamento, o sábado é o selo escatológico, a marca da besta tem que ser então esse antisselo. O Apocalipse é o livro dos contrastes. Temos ali o cordeiro, temos o dragão, temos ali a mulher vestida de sol, temos a prostituta, que representa a perversão doutrinária, igrejas apostatadas, temos o selo de Deus e temos a marca, ou selo da besta. O selo de Deus é um dia, a marca da besta só pode ser um dia também, por quê? Porque o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, mas se parece com Cristo, ele quer se parecer com Cristo, quer usurpar o trono de Cristo. Então, se a marca da besta, se a marca de Deus, o selo de Deus é um dia da semana, a marca da besta só pode ser também por oposição e por contraste, um dia na semana. E qual é o único dia da semana que se opõe à autoridade de Deus, deixada clara no sábado? Só pode ser o domingo, porque foi um dia criado pela tradição humana e depois assimilado, adotado e valorizado pela igreja romana ao longo da história. Aliás, a besta do mar é identificada historicamente pelos protestantes, enfim, como sendo realmente o romanismo medieval e que prossegue até o fim da história, e a besta do mar, os Estados Unidos da América, que começam como uma nação protestante de liberdades, como um cordeiro, a semelhança de Cristo, mas depois fala como um dragão, se torna um poder opressor que apoiará a primeira besta. Então haverá uma união de bestas. Se a marca de Deus é o sábado e a da besta é o domingo, é importante nós sabermos que haverá uma perseguição envolvendo esse assunto. Haverá como diz Ellen White, eu já vou ler daqui a pouquinho um trecho aqui do livro Grande Conflito, haverá uma agitação dominical. Esse assunto vai se tornar presente na mídia, na boca do povo. Eu quero nesse momento dar um recado específico para quem não é adventista e eventualmente esteja assistindo a este vídeo. Depois eu quero falar mais diretamente aos adventistas. Querido irmão, querida irmã que não pertence à igreja adventista, pode parecer que esse assunto aqui, ele tem assim um aspecto um tanto conspiratório. Eu sei, parece maluquice. Eu já pensei assim também no passado, antes de conhecer essa mensagem, antes de me tornar adventista, também me parecia uma coisa muito estranha, muito louca. Mas à medida que eu fui estudando, analisando os fatos ao longo do tempo, nesses 30 anos que eu tenho já de estudos a respeito desses assuntos, eu percebo realmente que as coisas caminham nessa direção. Veja, anote pelo menos mentalmente o que eu vou lhe dizer. No futuro, eu espero que não muito distante, haverá realmente uma discussão ampla neste mundo a respeito da questão da observância de um dia, domingo ou sábado. O mundo todo vai se unir praticamente em torno dessa questão dominical, o descanso dominical, por vários motivos. Já vou explicar um pouquinho para você essa questão. E uma minoria absoluta insistirá no fato de que o sábado sempre foi e sempre será o dia do Senhor, o dia da família, o memorial da criação, o dia do aniversário da criação da vida neste planeta. E não vão abrir mão disso porque está na lei de Deus, que é imutável. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eles obedecem à lei não por imposição ou por legalismo, mas porque amam a Deus, porque respeitam a palavra de Deus, porque não encontro na Bíblia um verso sequer que diga que o sábado foi mudado por Deus para o domingo como dia de guarda. Não há esse verso, não há essa mudança. Portanto, essas pessoas insistem em levar a Bíblia a sério e o Deus da Bíblia a sério. Então, ainda que você hoje talvez não compreenda muito bem esse assunto, ainda que você não leve tanto a sério esse assunto agora, mas, por favor, lembre-se disso quando esse assunto começar a ser debatido, começar a ser tratado na imprensa, nas rodas de discussão,
Aí você vai se lembrar assim de que eu falei sobre isso e outras pessoas também falaram sobre isso. E, por favor, tome a sua decisão ao lado da verdade, da palavra de Deus. Não siga tradições humanas, não siga imposições humanas. Para os adventistas, eu quero ler aqui no livro Grande Conflito, já estou aqui com a minha nova edição, de um livro que é um clássico, é uma obra-prima da escritora Ellen White. Aqui nessa nova edição, na página 503, eu leio o seguinte: no entanto, ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. Aquele que lê todos os corações e prova todas as intenções não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto às questões envolvidas na controvérsia. O decreto dominical, não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. O que falta para o decreto dominical? Respondo: a pregação do evangelho alcançar o mundo, essa verdade tornar-se conhecida. Nós temos visto aí muitos vídeos sendo disseminados na internet, espalhados por aí, com mensagens sensacionalistas, alarmistas, associando esse assunto com uma outra reunião. É verdade que este ano tem sido bastante determinante em termos de acontecimentos ligados aí às mudanças climáticas. Eu tenho analisado esse assunto há 10 anos. Aqui no meu canal há vários vídeos sobre o ecumenismo, ambientalismo, e de fato, nesses 10 anos para cá, esse tema tem se tornado cada vez mais intenso. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos que realmente essa bandeira climática tem sido usada para fazer avançar algumas agendas. Também não tenho tempo aqui para tratar muito desse assunto, mas no meu canal tem vários vídeos sobre isso, em que ao longo desses anos eu tenho estudado esse tema aí do ecumenismo, do ambientalismo como nova religião planetária. Muito bem, e este ano, 2021, de fato, temos visto aí muitas catástrofes ambientais. Frio intenso já houve aqui no Brasil, no sul, sudeste. Tivemos aí ondas de calor terríveis pelo mundo, incêndios, enfim, muitas catástrofes ambientais que estão deixando as pessoas cada vez mais assustadas. E quanto mais assustadas, mais fácil aplicar sobre elas a engenharia social. Repito, o que falta para o decreto dominical é perseguição. Como já lemos aqui no Grande Conflito, eu quero reler para você apenas um trechinho aqui desse parágrafo, da página 503. Veja só: o decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. A coisa não vai acontecer assim, em secreto. Não vai ser algo que vai pegar todos de surpresa de uma noite para o dia. Repito, haverá uma agitação dominical, como diz Ellen White nesse livro. Aliás, passa da hora de você ler, se é que já não fez, o livro Grande Conflito. Estudá-lo com a Bíblia aberta, porque ali nós encontramos o passo a passo do que falta acontecer até a volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. O último sinal que resta acontecer para Jesus voltar é a pregação do evangelho em todo o mundo. Então o que temos que fazer? Pregar, pregar e pregar. Eu confesso a você que não tenho dado conta de tantas pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus. Quase todas as noites da minha semana eu tenho dedicado a estudos bíblicos, com grupos pelo Zoom, presencialmente, enfim. Há muitas pessoas sedentas do evangelho que salva, da mensagem da volta de Jesus, dessas verdades maravilhosas contidas na palavra de Deus. Mas infelizmente, como disse Jesus, embora a seara esteja madura, há poucos ceifeiros, há poucas pessoas dispostas a pregar, dedicar seu tempo, sair da zona de conforto. Então meu apelo para você nesse vídeo é que você faça isso. As pessoas precisam saber dessa mensagem, precisam saber que Jesus voltará e que antes disso acontecer, precisam tomar uma decisão séria ao lado dele. Então, o que fazer antes de tudo isso acontecer? Pregar o evangelho, envolver-se na missão, não se distrair com mensagens sensacionalistas que apenas deixam as pessoas agitadas, perturbadas, preocupadas, pior, com medo até. Por que medo? Se aproxima aquilo que nós aguardávamos. Mas alguns ficam com medo. E o pior é que quando essas mensagens sensacionalistas
ligadas a eventos, enfim, elas passam, as pessoas parece que voltam, parece não, elas voltam para aquele estado de mornidão espiritual, para a mesmice espiritual e acabam se tornando cada vez mais céticas. Quando a mensagem verdadeira é pregada, o que vem à mente delas é: isso é mais uma daquelas? Não vou acreditar. O diabo tem feito tudo para anular a pregação dos verdadeiros atalaias. Ele usa a descrença de um lado ou o fanatismo de outro. Ele faz com que alguns ignorem todos os alarmes, até os verdadeiros, aqueles que têm fundamento. Ou então ele faz com que as pessoas abracem mensagens que, como eu disse, são sensacionalistas, catastrofistas, que não têm um fundamento sólido, e aí passam a achar que todas essas pregações são realmente sensacionalistas, alarmistas puramente. E como eu disse também, quando passam, deixam um rastro de descrença e de desânimo nas pessoas.